começar meu dia adorando ao Senhor, sendo grato por minha família e pelo seu amor. Já estou aqui preparado para aprender. Vou orar, louvar, ouvir histórias, a Bíblia conhecer. Agora é hora da história. Bom dia! Sejam bem-vindos ao Beriana Kids. E hoje nós vamos contar uma história muito linda. Eu sou a vovó Socorro, a vovó de Tito e de Benício. Fiquem à vontade, fiquem quietinhos no seu sofá. E hoje nós vamos para o comecinho da Bíblia, porque estamos na semana de comemoração do Natal. E sabe, a história que eu vou contar, a gente vai contar desde o começo, quando Deus criou Adão e Eva e quando Deus criou o lindo jardim do Éden. Sabe, tudo era muito lindo, não tinha maldade, não tinha dor, não tinha morte. Era um lugar lindo. Adão e Eva podiam viver muito felizes, podiam adorar a Deus. Era um lugar apropriado para eles obedecerem. E sabe, Deus deu algumas regras para eles ficarem naquele jardim. Deus ensinou muitas coisas a Adão e Eva. Deus os ensinou a obedecer. Mas sabe, Deus tinha um grande inimigo. Olha só. Esse inimigo chama-se ainda Satanás. E Satanás era muito mau. Ele queria ser mais poderoso do que Deus. Ele queria ser mais inteligente, mais importante. E um dia ele invadiu o jardim do Éden e ele se transformou numa serpente. E então ele começou a dizer mentiras para Adão e Eva. Ele disse a eles que eles não deveriam obedecer a Deus, que eles não precisavam adorar a Deus e que eles podiam viver a vida do jeito que eles quisessem. E sabe de uma coisa? Eles acreditaram. Adão e Eva viviam tão felizes no jardim, eles nem usavam roupa porque não precisavam. Mas quando eles ouviram a mentira de Satanás e obedeceu a Satanás, ao invés de obedecer a Deus, sabe o que aconteceu? Eles perceberam que estavam nus. E ficaram muito envergonhados. E eles correram e foram fazer roupas de folhas de árvores para cobrir a sua nudez. Porque o pecado é assim. O pecado traz vergonha, traz dor, traz sofrimento. Toda tarde, Deus ia lá no jardim passear com Adão e Eva. Mas naquele dia, quando Deus chamou assim: Adão, onde estás? Adão se escondeu. Ele estava com medo, ele estava com vergonha. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele tinha pecado contra Deus. Ele sabia que ele tinha feito uma coisa muito má. Mas Deus o chamou e Deus disse a ele: você pecou. Você ouviu Satanás e não ouviu a mim. Mas Deus disse a Adão: eu vou ajudar você. Eu vou resolver isso para você. Um dia eu vou mandar alguém que vai resolver toda essa situação. Deus não se conformou com aquelas roupas de folhas, sabe? Deus matou um animal lá no jardim. E então Deus fez com o couro do animal roupas lindas para Adão e Eva. Nunca Deus tinha matado um animal naquele jardim. Nunca tinha sido derramado sangue. Mas por causa do pecado, Deus foi obrigado a fazer isso. E ele fez roupas para Adão e Eva. E ele disse a Adão e Eva para saírem do jardim. E Adão e Eva não podiam mais ficar lá. Porque Deus não podia conviver com aquele pecado. Sabe por quê? Porque Deus é santo e Deus não gosta do pecado. Mas aquela promessa ficou lá.
Deus disse que ele mandaria alguém para resolver essa situação. E sabe por que Deus disse isso? Porque aquela sementinha de pecado que Satanás colocou no coração de Adão e Eva passou para os filhos de Adão e Eva. Porque eles tiveram muitos filhos e muitas filhas. Eles povoaram a terra. Mas os seus filhos herdaram aquela semente do pecado. E os filhos dos seus filhos e todo o povo que existiu sobre a terra. E aquela sementinha também veio para o meu coração e para o seu coração. E então, crianças, porque o pecado agora estava no coração das pessoas, o mundo se tornou um lugar muito triste, muita dor, muito sofrimento, muita maldade. As pessoas ficaram longe de Deus, vivendo do jeito que elas queriam e não do jeito que Deus ordenara. E Deus queria tanto que as pessoas voltassem para Ele. Ele mandou tantas mensagens pelos seus profetas, dizendo que ia salvar as pessoas, que ia dar um coração limpo, mas sabe, as pessoas não acreditaram. Até então Deus cumpria a sua promessa e mandar o seu Filho Jesus. Deixa eu lhe falar de Jesus. Jesus vivia no céu. Ele morava lá. Jesus é o próprio Deus. Foi Ele que criou todas as coisas, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Então, o Filho veio. Mas como fazer isso? Ele vivia no céu, com toda a sua glória. Ele foi o Criador de todas as coisas e agora Ele ia deixar tudo para vir para cá, para esse mundo mau, para essa terra má, com pessoas más. Como Ele ia fazer isso? Deixa eu te contar. Ele ia se transformar num bebê. Um dia, Maria, uma mulher linda, uma mulher boa, que amava a Deus e que confiava nas promessas de Deus. Ela estava sozinha em sua casa, provavelmente ela estava lendo a palavra de Deus. E aí o anjo chega e diz para ela: Maria, você vai ser a mamãe de Jesus. O Espírito Santo de Deus vai plantar uma sementinha na sua barriga e lá na sua barriga você vai guardar o bebê Jesus. Sabe por quê, Maria? Porque Ele vai salvar o mundo dos seus pecados. Maria ficou tão feliz e ela disse: eu estou pronta, eu sou a serva do Senhor. E assim o Espírito Santo fez. E aquela sementinha cresceu no ventre de Maria. Maria ficou grávida de um bebê. E sabe, meses depois, numa noite muito agradável, Maria e José estavam viajando no seu jumentinho. Eles estavam indo para a cidade de Belém. O rei ordenou que todas as pessoas que nasceram em Belém fossem para lá para fazer um recenseamento. E Maria e José estavam indo, e sabe, quando eles estavam entrando na cidade, sabe o que aconteceu? O bebê Jesus ia nascer. E Maria começou a sentir dores porque o bebê estava nascendo. Mas sabe, não tinha nenhum hotel, todos estavam lotados. Tinha muita gente naquela cidade. Maria e José não tinham onde ficar. E agora o que fazer? O jeito foi ficar numa estrebaria. Sabe o que é uma estrebaria? Um lugar muito simples, como um curral. Onde se guardam os animais. O lugar onde os animais comem. E sabe, eles tiveram que ficar lá. E foi lá que o nosso bebê Jesus nasceu. E naquela mesma noite agradável, perto da cidade de Belém, os pastores estavam cuidando dos seus rebanhos nas vigílias da noite. As ovelhas descansando e os pastores lá. E sabe o que aconteceu de repente? O céu se encheu de música. Anjos desceram cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. E um anjo disse ao pastor: sabe, hoje o Salvador chegou na cidade de Belém, lá na estrebaria. Você vai encontrar um bebê
deitado numa manjedoura. Vai lá ver. E os pastores saíram correndo debaixo de muita música e de muita adoração para visitar o bebê Jesus. E os pastores correram para visitar o bebê lá na estrebaria. E sabe por quê? Porque eles acreditavam que aquele bebê poderia dar a eles um novo coração. Eles não queriam mais ficar com o pecado de Adão e Eva nos seus corações. Eles queriam uma vida nova. Então eles foram lá e eles adoraram o bebê Jesus e foi uma coisa muito especial. Mas sabe, o rei Herodes não queria adorar o bebê Jesus. Ele ouviu o engano de Satanás, igual Adão e Eva. O rei Herodes ficou muito preocupado porque disseram que aquele bebê seria o rei dos judeus. E o rei Herodes ficou muito bravo. Ele disse, mas eu sou o rei dos judeus. E ele mandou matar o bebê. Mas ele não sabia onde o bebê estava. Então ele mandou matar todos os bebês. Você vê como o rei Herodes era mau, como ele tinha um coração sujo de pecado. Mas ele não matou o bebê Jesus. E as pessoas continuaram indo lá. Muitas pessoas foram adorar o rei Jesus. Agora ele já não estava mais na estrebaria. Agora ele estava na sua própria casa. E sabe de uma coisa? O bebê Jesus já não estava mais na manjedoura. Agora o bebê Jesus estava com a sua mamãe e o seu papai. Mas o rei Herodes continuava muito bravo. Mas o rei Jesus tinha vindo para ficar. Ele tinha vindo para perdoar. E todo mundo sabia que aquele bebê cresceria e que aquele bebê ensinaria as pessoas como ouvir a voz de Deus, como fazer a vontade de Deus e como ter um novo coração. Sabe, aquele Jesus que ficou grande, que ficou um homem adulto, ele iria ensinar as pessoas que Deus é bom e que Deus tem o poder de perdoar os pecados. Um dia ele morreria na cruz, ele faria um sacrifício, igual aquele animalzinho lá no Éden, lembra? Que Deus matou para fazer uma roupa para Adão e Eva. Jesus faria um sacrifício na cruz para poder nos dar um novo coração e nos levar de volta para Deus. Então, crianças, é por isso que nós celebramos o Natal. Porque o nosso Jesus desceu do céu para nós voltarmos a ser amigos de Deus. Sabe, Adão e Eva? Deus perdoou o seu pecado por causa daquele bebê que nasceu. E da mesma forma, Deus perdoa também o nosso pecado por causa daquele bebê. Jesus nasceu para nos dar um novo coração. Um coração que quer agradar a Deus. Isso é o Natal. O Natal não são só os presentes, as luzes da nossa casa, um jantar bem gostoso, uma árvore de Natal. Não! O Natal é a celebração do bebê que veio para nos dar de volta um coração bem limpinho. E aí, você quer agradecer a Deus pelo bebê Jesus que veio nos salvar? Vamos orar? Oh Deus, muito obrigada pelo bebê Jesus que veio para morrer em nosso lugar, que veio para nos salvar e para nos dar um novo coração. Obrigada porque Ele desceu do céu, porque Ele nos ama. Obrigada porque o Senhor nos perdoa quando nós pecamos. No nome de Jesus. Amém. Eu convido você a contar essa história para o seu papai e para a sua mamãe e para as pessoas a quem você puder contar. Essa semana nós não teremos atividade escrita. A atividade vai ser essa. Você vai contar tudo o que você aprendeu sobre o pecado no coração das pessoas e sobre como Jesus pode dar de volta um coração limpinho, um coração perdoado, um coração transformado.
Deus te abençoe. Um grande abraço da vovó Socorro. Começar meu dia adorando ao Senhor, sendo grato por minha família e pelo seu amor. Já estou aqui preparado para aprender. Vou orar, louvar, ouvir histórias, a Bíblia conhecer.